Começa agora o programa Saúde e Bem-Estar. O melhor para a sua saúde e um momento agradável para o seu bem-estar. Programa Saúde e Bem-Estar. Apresentação: Aniete Roma e Sônia Santos. Saúde e Bem-Estar. Aqui, Aniete Roma e Sônia Santos, apresentando Saúde e Bem-Estar. Acreditamos nessa união de amigos, de estarmos juntos, mas também acreditamos no desenvolvimento humano, acreditamos no desenvolvimento espiritual e essa integração corpo, mente, alma, que faz o nosso processo de crescimento, não é? O nosso processo de vida, a nossa razão de estar aqui e agora. Mas agradecemos a todos e desejamos proporcionar para vocês momentos de saúde e bem-estar. Hoje temos um convidado médico, né? Pediatra, porém triatleta. Vamos estar falando de medicina esportiva e a vivência do triatleta, desse querido amigo. Mas, bom dia, equipe. Essa equipe que trabalhou aqui para a programação a semana toda, se dedicando com tanto carinho. Bom, agora vamos dar um bom dia para Claudinha. Claudinha. Bom dia. Bom dia, equipe. Bom dia aos ouvintes que já estão aqui com a gente. Bom dia, doutor Paulo. Bom dia. Soninha, pode repetir seu bom dia? Porque aqui eu não ouvi o seu bom dia. Pode repetir, por favor, seu bom dia, Sônia? O maior prazer. Muito bom dia a todos. Uau! Alegria que nós estamos hoje novamente reunidos, né? Sim. É uma alegria. Claudinha, Rony, doutor Paulo, todos que já estão entrando, muito bom dia! Bom dia. Bom dia. Bom dia, Rony, nosso querido anjo da guarda. Estamos aqui diretamente do estúdio Chico Xavier. E no comando da nave nós temos o Rony, lógico, né? Bom dia a todos da equipe e muito bom ver muita gente agora, nesse exato momento com a gente. Puxa, que gracinha, né? É o nosso querido amigo Cal. Bom dia, doutor Paulo Fernando da Cal. Puxa, que imenso prazer estar com você. Que beleza, o prazer é nosso, o prazer é sempre dividido, né? Muito obrigado também por todos, pela oportunidade de estar aqui e poder contribuir com alguma coisa a mais. Com certeza, você tem um conhecimento e um trabalho de vida, que isso para nós é referência. Mas antes de começarmos o nosso trabalho, vou pedir à Sônia uma prece. Sônia, vamos fazer uma prece para a nossa abertura? Claro. Eu não sei vocês, mas eu estou com uma alegria imensa, imensa. E vamos nós, né? Mais uma semana se finda. Em cada dia que vivenciamos, foram muitas lições aprendidas. Nesta manhã de glória, conectados com o nosso Criador, colocamos à disposição do universo para ampliar o nosso ser e assim absorver a seiva de energia que em cada um de nós balsamiza, aumentando a nossa capacidade de mudar com consciência, deixando velhos hábitos, adquirindo esperança de mudança em novas experiências. E no firme propósito de melhoria interior, todos nós sintonizados na energia do amor, agradecemos por tudo ao nosso Pai Criador. Parabéns, Soninha. Gratidão, Soninha. É começar o dia com prece, começar o nosso trabalho com prece, é buscar harmonia, né? No que acreditamos. Muito bom. Eu gosto sempre de frisar, gente. Essa prece, ela é nota. Não sou eu não faço sozinha. A gente e sabe. É feita sempre depois que preparamos a pauta do programa, dia anterior. Você é muito intuída. Então, é muito gratificante. Você é muito intuída, a gente sabe disso. Mas agora eu vou apresentar o nosso convidado. O programa hoje nós vamos falar sobre medicina esportiva e a vivência do triatleta de um amigo muito querido para o meu coração, né? O Dr. Paulo Fernando Rodrigues da Cal. Ele tem 63 anos. Nascido em Rio Bonito, no Rio de Janeiro. Ouvintes, ele está em Niterói. Salve a tecnologia, que nós vamos poder estar conversando e vendo, mas ele está na cidade de Niterói.
no Rio de Janeiro. Lembrar, Soninha, que ele é meu colega de turma. A gente se formou juntos. Então, nós somos hoje da Universidade da cidade de Vassouras no Rio de Janeiro. Então, é um imenso reencontro. É um imenso carinho para mim. Ele, então, também, só que ele, depois de formado, trilhou outros caminhos. Até então, quando a gente se formou, a paixão dele eram as crianças. Então, ele é pediatra, né? Porém, os caminhos dele foram trilhando e sentindo as suas paixões, manifestando. Ele fez, então, medicina do exercício e do esporte na Universidade Veiga de Almeida. Fez medicina do exercício e do esporte e reabilitação cardíaca na Universidade Estácio de Sá. Fez performance humana e treinamento desportivo na UFRJ. Ele fez geriatria. Uau! E ele também fez medicina do trabalho na UF, né? Universidade Federal Fluminense, que é em Niterói. Mas, querido Paulo, bom dia, meu querido, e o abraço de toda a equipe por você estar com a gente. Bom dia, Aniette, doutora Aniette, né? No momento, a Sônia, o Giovanni, bom dia, a Cláudia. É um prazer enorme estar aqui, entendeu? E poder contribuir e dividir algumas coisas que eu julgo muito importantes e ficaram mais importantes ainda a partir do momento que a gente consegue contribuir, trazendo as pessoas para uma realidade possível. E essas pessoas começam com as crianças, né? Que são de fundamental importância para nós. Isso. Um momentinho para lembrar vocês, eu estou de máscara, mas o nosso ambiente está todo higienizado, todo preparado para a gente, nós também. Então, a máscara foi um presente de uma ouvinte, uma amiga, Eliane, que deu para a gente, todos nós temos. Eu vou retirar a máscara, mas coloco a máscara só para vocês lembrarem. Fiquem de máscara. Oi. Aniette, a amiga que nos presenteou com a máscara foi a Clarice. Ah, é, Clarice. Então, eu já troquei. Clarice Araújo. Ainda bem que você está aí, Soninha, para me lembrar, porque eu já tinha trocado. Então, e aí a gente está com a máscara, mas nosso ambiente está todo preparado para isso. Mas lembrar vocês, cuidem-se, previnam-se. Vai um grande abraço aqui agora para 3 amigos médicos que agora, neste momento, já estão em casa, mas tiveram alta da UTI. 3 colegas muito queridos do meu coração e passaram por situação muito difícil, muito. Uma delas está com sequela porque ainda teve um AVC durante o processo de reabilitação. Mas... gente, cuidem-se, cuidem, estamos nos cuidando. Tiro máscara, mas estamos nos cuidando como precisamos. E estamos nas mãos de Deus, isso a gente sabe, né? Mas vamos também comentar, Sônia, que nós estamos conectados com a Rádio Espaço Espírita em Santa Catarina, não é isso? Perfeito. Nós estamos com o Espaço Espírita de Barra Velha, Santa Catarina, e Rede Doutrina Rio de Janeiro. Estamos também ao vivo pelo twitch.tv, pelo Facebook e no YouTube. E no YouTube. Poxa, quantos amigos! Nós estamos bem juntinho com muita gente. Muito legal, muito gostoso isso, não é? E o legal também, Niete, desculpa, é que não está aqui na pauta, mas o Rony falou, ele também, nós estamos fazendo parte do Facebook da Fraternidade do Colmeia. Do Colmeia, o Colmeia está transmitindo junto com a gente. Olha quantos amigos estão solicitando esse link para estarem com a gente ao vivo. Então, gratidão, amigos. A gente sabe que, independente desses que estão escrevendo, mandando mensagem para a gente tem muitos amigos, aqueles mais tímidos, né, Sônia? Que aí eles ficam ouvindo, mas estão em pontos diferentes já. Em Santa Catarina, Rio de Janeiro, aqui em São José, em vários lugares diferentes, pessoas solicitando o nosso link para passar para grupos ao vivo. Estamos disponíveis, tá? E nas redes sociais também. Vamos lá. Meu querido Paulo Fernando, ele também é conhecido na nossa turma como Paulo Comissão, né? Então já temos colegas aí, e aí ela assim, o Paulo Comissão, o Paulo Comissão. Por que Paulo Comissão? É da comissão da formatura, né? Isso. Na realidade, meu nome é Paulo Fernando, mas a família toda é Fernando, e na faculdade
ficou Fernando Comissão, né? Porque tinha outro colega que era Fernando Goiano, mas aí na minha vida profissional ficou Paulo Fernando. Então, às vezes para a turma pode até parecer um pouco diferente, porque hoje eu uso basicamente o Paulo, mas é Paulo Fernando. Mas você imagina essa diversidade sua e a sua flexibilidade de lidar com tudo isso também manifestou isso na sua profissão. Conta para mim, por que você saiu da pediatria? Eu sei que não saiu, mas o seu interesse de pediatria para geriatria? É verdade. Na realidade, de forma bem rápida, a geriatria, porque eu estou envelhecendo, né? Então, o que acontece? Eu sempre tive muita intenção, desde o início da faculdade, psiquiatria infantil. Mas aí depois eu vi que a coisa seria um pouco complexa demais para a cidade minha, aí eu fiquei só com a parte da pediatria. E essa pediatria eu venho desenvolvendo com o máximo de carinho, de atenção, de cuidado, de muita perseverança em tudo, até que a gente ficou 20 anos, já estamos fazendo 40 anos formados, durante 20 anos foi basicamente pediatria, né? E aí, um belo dia, se você me permite, eu atendendo uma criança de 8 anos de idade, que tinha que ter 24 quilos, tinha 46. Nossa. Eu, durante 15 minutos de conversa com a criança, falei que ela tinha que perder peso, só que eu tinha 110 quilos. Ela olhou para mim e disse assim, doutor, mas o senhor é bem gordo também, né? Então eu fiquei 10 segundos olhando para a cara dela, né, para poder ver o que ia acontecer, porque como é que pode um indivíduo de 110 quilos mandando uma criança emagrecer, né? E nessa brincadeira, essa criança hoje está com 30 anos de idade, já tem filho, já foi no consultório algumas vezes, inclusive levar um filho, e nisso aí eu tinha que perder peso, tinha que modificar alguma coisa, porque não era compatível, né? Nessa brincadeira toda foi que começou todo esse processo. Muito interessante, né? Muito bacana. Eu sei que você tem muito mais para contar para a gente, mas vamos comentar assim, define para a gente o que é medicina esportiva, né? Porque nós temos um público bem leigo, bem fora da área da saúde, e assim a gente fala medicina esportiva, o que seria isso? A medicina do exercício e do esporte, né? Então, é uma sociedade brasileira, na realidade, ela tem no mundo inteiro, então é quando você decide precisar de ajuda para poder fazer alguma coisa. Então, quando você fala em medicina do exercício do esporte, é muito comum nas clínicas prepararem, ajudarem mais aquelas pessoas que tiveram alguma comorbidade, alguma doença, um infarto, um AVC, uma coisa, então eles precisam se reorganizar para voltar à vida normal. Quando se fala nessa parte de medicina do esporte, é você preparar um indivíduo para o que ele tem que fazer. Ele pode fazer uma caminhada, ele pode fazer uma corrida, ele pode fazer um ciclismo, ele pode fazer um judô, ele pode fazer algum tipo de atividade. Então, isso aí implica justamente em passar por alguns tipos de exames para poder não ter algum evento desagradável durante a execução de algum exercício. Com certeza. Você sabe que o ano passado teve uma pessoa, um homem, que teve um infarto agudo fulminante fazendo esteira numa academia. Quer dizer, as pessoas vão sem preparo nenhum e acham que só uma esteira. Exatamente. Ela vai ficar só 40 minutos, mas ela não está acostumada a fazer nada há anos. Então, poxa, infartou na esteira. Então, complicado. Também tivemos um amigo que, em pleno baile, ele caiu no meio do salão. Teve uma parada cardíaca, sim, parou. Então, não é bem, ele idoso, né? Todos eles idosos. Então, quer dizer, poxa, não é assim, não é sair fazendo, né? Mas conta pra mim sobre triatleta. Eu sei que você é triatleta. Como é que você contou da criança que falou que você tinha que emagrecer? Muito bem. Você tinha 110 quilos. Aí, como foi pra até virar triatleta? Foi uma coisa muito interessante, porque eu de imediato entrei com contato
com um colega para poder fazer uma rotina de exames e comecei a caminhar sozinho na praia. Depois encontrei um grupo, comecei a caminhar com um grupo, esse grupo corria, eu comecei a querer correr. Só que a minha opinião disso tudo era que tartaruga dura 150, 200 anos caminhando bem devagarinho. Por que eu teria que correr, né? E aí pronto, aquilo foi o entusiasmo de alguns colegas. A gente começou a correr, até eu me machuquei, porque fazia coisa completamente sem técnica, sendo médico, tendo um monte de informação e fazia coisa completamente sem técnica. Até que em um dado momento, o que aconteceu? Eu conheci um professor de educação física e ele falou, não pode ser assim, você vai ter que começar a fazer alguns exames. Foi o que aconteceu. E nisso eu fui fazendo alguns exames, fui vendo a parte que era possível fazer para o que eu queria, até que um belo dia, com a perna machucada, ele falou, você agora tem que nadar, porque você não pode correr. E aí fui procurar uma academia de natação e o professor perguntou o que você sabe fazer ou nada. Eu disse, não, é isso que você vem fazer? Não, eu não sei nada, eu me afoguei com 10 anos de idade, eu tinha pânico de água. Entendeu? Conclusão que simplesmente ele começou a me ensinar, um professor muito dedicado, e começou depois a fazer aquelas provas de mar, né? Antes era só piscina. Quando começou a de mar, aí começou a entrar o pânico, né? O pânico da água. Um ano depois... Lembrar que você mora em Niterói, então você tem o mar ali disponível para isso, né? Começou a fazer pelo mar, exatamente. Né? Então, você tinha tudo isso e não usava, né? Muito bem. Então, aí, com a perna machucada, eu fui aprender a nadar. Muito bem. Um ano depois, eu estava fazendo a travessia dos Fortes. Forte Copacabana ao Forte do Leme, são 4 quilômetros. Entendeu? Uau, e aí pronto, você vai criando uma situação fantástica dentro de você, e aí pronto, agora eu vou pedalar. Eu pedalava essas bicicletas de mountain bike, pedalava comum, né? Até que essas bicicletas de competição são de pneu fininho, são as speeds, né? E pronto, aí vamos começar a fazer isso. E nessa brincadeira eu fiquei 3 anos fazendo só treino de triatlo, que era nadando, era correndo, era pedalando, porém, não fazia competição. As competições eram isoladas, né? Era competição só de corrida, só de natação, algumas de ciclismo, até que daqui a pouco o técnico disse assim, vamos fazer uma prova de triatlo. Eu disse assim, juntar os 3, aí pronto. Aí caramba, então você tem as provas simples, que são provas que duram 1 hora, depois você tem as provas mais olímpicas, que são provas de duração, tipo 2 horas e meia, 3 horas, depois tem as provas de longa distância, que são as provas chamadas Ironman ou meio Ironman, Homem de Ferro, né? São provas que começam 7 da manhã e acabam meia-noite. Né? E aí você é mordido pelaquela mosquinha do prazer, né? E aquilo vai criando uma situação. Acho que é muito paixão, interessante. né? É paixão. Você falou prazer, mas paixão à primeira energia vista, muito forte. Paixão pelos colegas, paixão pelos instrumentos, pelo tênis, paixão pela bicicleta, paixão pela natação. Você vai criando uma situação extremamente empolgante. E isso aí você vai passando também para as pessoas, né? Isso aí vai te dando um prazer enorme e não dá vontade de parar. Claudinha? Então, vamos lá. A pergunta do Aécio. Até que ponto os anabolizantes podem trazer certo benefício ao corpo humano? Se é que trazem algum. Obrigado. Essa é a pergunta do Aécio. Aí, perfeito. Paulo. Vamos lá, doutor Paulo Fernando. Completamente desnecessário. O que você precisa, basicamente, para poder fazer uma atividade física é arroz, feijão, carne, legume, verdura, fruta, leite, pão, mais nada. Né? Quando você precisa de algum tipo de energético, é um açúcar de absorção rápida, que é uma maltodextrina, entendeu? Que você compra em qualquer loja de material de esporte. Então, na realidade, você não tem nenhum tipo de benefício usando qualquer outro tipo de droga, até porque é proibido. Não é verdade? Então, não há necessidade. Arroz, feijão, carne, legume, verdura, fruta, leite, pão e pronto. Se alimentar de uma forma adequada é o suficiente. O simples ainda é tudo, né? É o simples. O simples ainda é tudo. Para um corpo saudável, né? Um simples é verdade. Um corpo saudável não precisa... Você tem que fazer isso para a vida toda, não é durante um período de 2, 3, 4, 5 anos. Entendeu? É o resto da vida.
Tá? Então, não tem por que você agredir o teu corpo com determinadas substâncias que vão fazer falta depois. Sim. Mas conta para nós, Paulo Fernando, como foi assim? Eu sei que você tem até competição, mas o que precisa para se chegar a uma competição? O que precisa um triatleta, né? Você já contou que você foi primeiro aprender a correr, andar, depois você foi nadar, depois você pegou a bike e ficou apaixonado por tudo isso. Mas um triatleta, quantas horas de treino? Que treino é esse? Como é isso para um triatleta? Na realidade, você tem que, ou você faz uma qualidade de vida, né, no sentido de exercício físico, ou você faz atividade física. Atividade física é arrumar a casa, a atividade física é andar, fazer uma série de situações onde você não tem uma orientação pelo professor. Quando você tem essa orientação, aí você vai definir exatamente o que você quer. Então, a situação de você criar essa parte de esporte de competição ou de participação. Então, você vai fazer uma maratona, dificilmente você vai competir, você vai participar. Você só passa a competir se você tiver a condição de estar trabalhando nos primeiros. Então, é aquele grupo seleto. Então, a participação é tudo, é o suficiente, né? Quando houver, durante a participação, alguma situação favorável a você competir, aí você passa a competir. Então, muitas vezes você entra numa prova de triatlo, que nós estamos falando, entendeu? Vai ter 20 na tua categoria. A chance de você chegar entre os primeiros pode não ser muito grande. Às vezes você descobre isso durante a competição, né? Então, aquilo que você estava participando passa a ser uma competição. A competição propriamente dita é mais para profissional, né? Eles estão, aquilo ali é o trabalho deles, né? Eles ganham. Tem patrocínio. Você só gasta, você só investe. Você está entendendo? Então, o profissional, ele pode estar ganhando a bicicleta, ele ganha a inscrição, ele ganha os alimentos. O amador, né, mesmo que tenha um foco profissional, mas ele é amador. Então, ele tem que trabalhar para sustentar tudo aquilo. Então, é uma situação muito diferente, porque o prazer é muito grande. Já o profissional, ele pode ter prazer, mas ele tem uma obrigação. Ele precisa ganhar para poder conseguir manter aquela situação dele dentro de uma equipe. E o profissional, ele sai dali e vai para a festa. O amador, desculpa. Ele sai dali e vai para a festa. Agora, conta para nós assim, né, em off, de repente muita gente não sabe, conta para nós os tombos, os capotes, as vacas, né, como o pessoal fala, nos termos aí. Isso acontece. Conta pra gente, porque a gente sabe que você já ficou meio ralado. Estava fazendo um treino, foi para o primeiro Ironman, inclusive. O Ironman você nada 4 km, você pedala 180 com a 42. Oi, repete. Peraí, repete um pouco. Já fiquei cansado só de ouvir, mas repete. O Ironman... Você nada 4 km. Corre 4. Você pedala 180. Pedala 180? 180 quilômetros. 180 e você corre 42, que é uma maratona. Então, você nada normalmente 1h15, 1h30. Você pedala normalmente 6 horas, direto, não para nem para fazer xixi. Ai. Você corre 42, né? Então, esse tipo de prova não adianta. Esse prova você tem que se preparar, senão você não consegue fazer. E as menores são provas de velocidade. As provas de velocidade são para os mais jovens. A gente vai ficando com as de resistência, que é mais fácil de administrar. Puxa, que legal. Então, deixa eu te falar, nós temos um ouvinte que também é triatleta. Aí, sim, ele também poderia fazer perguntas para você? Claro, tá? Claro, como Aniette, antes de nós passarmos para ele, ele, com receio de não dar tempo dele entrar ou alguma coisa assim, ele mandou rapidinho a identificação dele. Então, vou falar rapidinho. Quem é ele? Tá, ele tá pedindo. Ótimo, fala para nós, conta para as pessoas quem é ele. Então, olha, ele é José Roberto Matias Júnior, tem 39 anos, nasceu em Aparecida, mas sempre morou em Caçapava. Atualmente trabalha como analista administrativo.
A paixão pelos esportes é a herança que percorre toda a minha vida. Com um grande exemplo que foi meu pai, já passei por vários tipos e modalidade, de coletivas a individuais, em equipes grandes quanto as anônimas. Hoje eu sou membro de uma pequena equipe na minha cidade e, quando solicitado, ajudo numa assessoria esportiva. Tenho muita formação, workshops, palestras e cursos de formação contínua, e anos dentro desse universo fantástico que são a corrida, a bike e a natação. Então, olha, nosso ouvinte Júnior tem a palavra. Olá, pessoal. Bom dia, Júnior. Bom dia, tudo bem? Bom te ver, meu amigo Júnior, querido atleta aqui do Vale do Paraíba, né? O nosso querido que nasceu em Aparecida, como eu, também sou aparecidense. Opa, compartilhando, né? Toda essa nossa vida, né? Essa nossa experiência. Bom, eu gostaria sim de fazer algumas perguntas para o Dr. Paulo. Tá? À vontade. Bom, prazer. Bom, o que o senhor faz no seu dia a dia, né, ainda mais agora no momento de pandemia, para se manter ativo, pois são 3 modalidades, 3 esforços, 3 grupos de músculos que são aplicados, né, diferente em cada um. Então, o que o senhor faz para se manter ativo, principalmente agora na pandemia? O Júnior, realmente, quando a gente faz essa opção de triatlo, você usa grupos diferentes, você tem que estar administrando isso. Com essas limitações, a natação ficou praticamente impossível, porque os clubes fecharam e no mar não foi possível. Recomeçou agora, na semana passada aqui no Niterói. Mas os clubes estão ainda começando a reabrir as academias com algumas limitações. Então, a corrida ainda é mais fácil você fazer, porque você vai num horário onde, de repente, você não pode ser importunado, principalmente pela situação de vigilância, né, de polícia e tudo mais. E ciclismo também. Então, eu começo aqui em Niterói, tipo 5 horas da manhã, entendeu? Porque aí até às 7 você já começa a organizar, você já começa a fazer tudo que você tinha que fazer e não vai trazer qualquer tipo de situação. Ou então, se for necessário, você bota um rolo em casa, adapta a roda traseira da bicicleta e faz o rolo em casa, entendeu? Mas realmente o fato de você estar na rua é muito mais dinâmico, né? Então, vale mais a pena você acordar bem cedo e fazer a atividade que você precisa, tá bom? Eu sei que hoje ele já fez 40 quilômetros de bike. Foi. Que ele de manhã já falou para mim, bom dia, terminando 40 quilômetros de bike. Eu, já fiquei cansada. Já fiquei cansada. Aproveitando, o que o senhor pode nos dar de uma dica que o senhor tem, né, tem feito aí nas suas provas, no dia da competição, um pulo do gato, uma música que te inspira, uma roupa que te traz sorte, né, durante a prova, que vai fazer toda a diferença na sua particularidade. É uma coisa muito interessante, que você tem que criar a cenoura do cavalo. Você tem que ter um objetivo, você tem que correr atrás, né? Então, o que acontece nisso tudo é que você vai criando situações no sentido de que aquilo ali frutifique, aquilo ali crie uma situação prazerosa, tá? Bom, muito bem. Para você ter esse pulo do gato, é importante demais que você tenha a aglomeração de mais 1, 2 ou 3 colegas. Se não for possível, você vai criar essa situação dentro de você. Através de uma música, é verdade. Você cria uma situação onde aquilo ali vai demorar um determinado tempo, onde aquilo tudo vai ser executado. É uma coisa muito interessante, que é uma força que sai de dentro. Você pode, às vezes, não conseguir explicar muito, mas você diz assim, agora são 5 horas da manhã, está 17 graus, essa cama está gostosa, eu vou continuar assim, mas ontem à noite você já deixou tudo separado. Uma vez que você deixou tudo separado, você só precisa vestir.
E aí pronto, você vai economizando tempo. Se você deixar para fazer isso no dia seguinte, você não faz. Então esse pulo do gato começa por aí. As coisas estão um pouco diferentes de há 15 anos atrás. Hoje você tem que avaliar preço de inscrição, você tem que avaliar a viabilidade de fazer aquilo. Antigamente era muito comum sair um ônibus cheio de colegas, as inscrições eram feitas em grupo. Hoje as coisas são feitas, virou um profissionalismo. Então a coisa ela ficou um pouco cara, né? Então há necessidade de você organizar a coisa de uma forma onde aquilo seja prazeroso. Antigamente, uma inscrição, por exemplo, de Ironman, que é uma prova de longa distância, era $400, hoje $800, uma inscrição, entendeu? Então, quer dizer, aí você tem hotel, aí você tem transporte, aí você tem equipamento. Então, essas coisas precisam realmente ser avaliadas, porque o prazer é muito maior do que o que você vai ter de recompensa para poder pagar tudo aquilo. Então, esse prazer tem que ser num sentido onde você possa estar sempre pronto para poder fazer outras. Mas a gente sabe que essa competição é puxada, porque são 3 modalidades diferentes, como o Júnior estava falando, trabalhar o corpo em 3 grupos de músculos diferentes para participar de uma prova que dura o dia inteiro. Então, não é fácil. E nós temos mulheres triatletas também. Mas esse processo de trabalhar o corpo é fundamental. E, principalmente, a medicina esportiva é muito focada para as pessoas, principalmente para a área cardiológica. Então, muitas pessoas precisam de atividade física, mas necessitam de uma avaliação médica de um médico que trabalhe com medicina esportiva, né? Aqui em São José nós temos bons colegas, a maioria é cardiologista, que hoje também insere uma especialização de medicina esportiva para poder dar esse suporte para os pacientes, principalmente para os idosos. Então, é fundamental que se tenha, porque a pessoa fala, vou só fazer uma caminhada. Não é assim. Faz uma caminhada, nós já tivemos deputados jovens, 40 e poucos anos, a gente sabe, e que foi fazer uma caminhada e faleceu em Brasília. Então, a gente sabe que muitos casos vão acontecendo se as pessoas não tenham cuidado. Mas o nosso caso do nosso amigo Paulo Fernando, que está conversando com a gente, esse doutor é apaixonado pelo esporte. Então, ele começa a fazer suas atividades e ele não contou muito no ar, eu não sei se ele caiu e não conseguiu também contar. Ele já foi internado várias vezes, já teve várias fraturas, ele já teve vários acidentes com a bike, né? Eu sei porque a gente é amigo, então ele conversa com a gente. Então, acidentes acontecem. E a gente brinca e fala com ele. Ele tem 2 filhos. E uma filha é enfermeira e o filho dele é neurologista. Então a gente fala, você se arrisca porque você sabe que você tem cuidados em casa especiais. Então ele fala, não é bem isso não é bem isso não. Eles ficam também assustados. Porém, é importante todo atleta ter uma equipe técnica. Então eu ia conversar exatamente isso com ele, sobre nutricionista, sobre o que é o equilíbrio da alimentação. A alimentação é simples, mas tem que ser de acordo para cada peso, de acordo com a atividade que vai fazer. Então, a gente sabe que esses maratonistas, eles têm uma dieta à base de carboidrato, mas tem que saber dosar, porque senão pode ainda ganhar um peso excessivo e passar mal, porque tem vários elementos que precisam estar em harmonia, simples, porém harmoniosos. Outro aspecto do grande dificuldade a se vencer na maioria das pessoas é o medo da água. E foi o que o Dr. Paulo Fernando nos contou, que ele aos 10 anos quase morreu afogado. E então essa superação que ele teve que trazer para dentro da vida, olhar para ele mesmo e superar até o medo da água, o medo do mar. Né? Então ele teve que fazer todo esse processo de superação, todo esse processo de investimento. Então é um desenvolvimento pessoal, humano muito grande. Então, para a vida profissional médica dele, quantos cursos ele foi buscando conhecimento, para despertando dentro dele para uma formação maior. E também o aspecto de desenvolvimento pessoal, a superação, e um desenvolvimento espiritual, porque ele
Vamos ver se ele volta ao ar, que ele vai dizer a força da fé, de acreditar, né? Acreditar que é capaz, acreditar que pode. E cada tombo, cada acidente, cada fratura, ele vai. Então, hoje ele brinca, hoje falou assim para mim, a minha bicicleta hoje custa mais caro que o meu carro. Ele falou, ó, lutei, mas eu consegui a bicicleta que eu queria. Então, esse processo de você acreditar naquilo que você quer, você vai investir e vou fazer isso. Ainda vou conversar com ele e ele vai nos contar que ele é avô de 5 crianças, né? Então ele tem 5 crianças à sua volta cuidando deles. Mas agora, neste momento, vou chamar o intervalo, nosso intervalinho, 3 minutos, vocês fiquem aí que nós vamos ajustar com Paulo Fernando e voltamos. Olá, amigos, estamos retornando do nosso intervalo e hoje nós estamos aqui conversando com um convidado muito especial, Dr. Paulo Fernando da Cal, que é médico, né, numa carreira linda de pediatra, e ele, numa paixão, explode uma paixão pelo esporte, onde ele vai buscar um equilíbrio para a saúde física, um emagrecimento, e se tornou um triatleta. Então, a vivência de triatleta. Hoje ele já com 63 anos e mantém uma performance de atleta, praticando todo o esporte, as 3 modalidades do triatleta. É muito bacana isso. Mas vamos agora chamar Claudinha. Claudinha, temos perguntas de ouvinte, Claudinha? Claudinha, cadê Claudinha? Temos perguntas aqui sim. Oh, bacana. Vocês estão me ouvindo? Sim, tô ótimo. Vamos lá. Então, vamos lá. Tem uma ouvinte aí fazendo uma pergunta que acho que o Dr. Paulo já respondeu antes do intervalo. Ela pede para falar um pouco sobre como é essa competição aí do Ironman. E acrescenta, ela pergunta quantas vezes o Dr. Paulo já participou de uma competição assim. Paulo, conseguiu ouvir a pergunta? Conta pra gente. Consegui. O Ironman é uma prova de longa distância. Ela começa às 7 da manhã e tem um limite de até meia-noite para terminar. Normalmente você nada 4 quilômetros, você pedala 180 e você corre 42, que é uma maratona depois de nadar e pedalar. Então essa prova, normalmente a gente faz em 12 horas e 50, do clima, do percurso que estiver sendo feito. Aqui no Brasil é só Florianópolis que faz, né? E normalmente essas provas, elas uma vez por ano, aqui no Brasil. Mas você tem o ano inteiro, várias vezes, em vários países, né? Bom, essa prova você tem um gasto energético muito grande, você faz um específico para isso, durante 4 meses, e a conclusão é sorrindo, sempre sorrindo. Quem não fizer ela de forma adequada e vai para o hospital de campanha. Mas isso aí é muito difícil acontecer. Normalmente são 2.200, 2.000 participantes para essa prova grande. Já a prova de endurance são a metade. São 2 quilômetros de natação, 90 de ciclismo e 21 de corrida. Faz em 7 horas. Realmente. Essa eu já fiz 20. Uhum. A outra eu já fiz 6. 6 provas dessa? 6 provas. Da grande, 6. Meu ídolo. E da metade foram 20. Nossa, quantas provas, que bacana, né? É muito. É paixão, não é mesmo? É paixão. É verdade, a coisa torna-se paixão. É porque paixão. O triatlo de velocidade, 540-10, 1.500 de natação, 40 de ciclismo, 10 de corrida, essa modéstia, mas já foram mais de 50. Essas são provas de 2 horas e meia, a gente tem no Brasil inteiro e muito que próximo. Você vai de carro, as outras você tem que pegar avião, aí é complicado. Fora do Brasil, né? Isso, mas é muito tem que ter paixão mesmo, que senão é acreditar, né? Que superação para o atleta estar ali, né? É o tempo todo superando. Muito bacana, muito bacana. Claudinha, tem mais alguma pergunta que você queira fazer? Tem, olha, o Ed Moreno está aqui com a gente de novo.
Ele está dizendo, doutor, que ele já está cansado só de ouvir o senhor falar. Eu também. Mas ele pergunta se nessas competições as pessoas são da mesma faixa etária, ou se tem jovens, como que é essa seleção? O Ironman é acima de 18 anos, tá? Acima de 18 anos. E não tem idade para terminar. Mas, Sônia, a gente tem algumas perguntas. As questões do Livro dos Espíritos, 367, 369, 370 e 370A, comentam sobre isso. E os nossos ouvintes gostam quando a gente dá essa referência dentro da doutrina. Sônia, você pode falar para a gente, Sônia, sobre essas questões? Claro. Aí o doutor Paulo Fernando, se quiser comentar alguma coisa junto com a gente, também fica à vontade. Pode ficar à vontade. Sim. Claro, vamos lá. E essas perguntas, Aniette, estão no livro 2 do Livro dos Espíritos, capítulo 7, o retorno à vida corporal, influência do organismo. Eu achei muito interessante na pesquisa. A pergunta do Kardec, 367. Ao unir-se ao corpo, o espírito se identifica com a matéria? A resposta da espiritualidade. A matéria é apenas um envoltório do espírito, como a roupa é o envoltório do corpo. O espírito, ao unir-se ao corpo, conserva os atributos da natureza espiritual. Então, né, o espírito traz aquilo que nós temos já de outras existências, e num novo corpo. Então, vamos lá. 369. O livre exercício das faculdades da alma é subordinado ao desenvolvimento dos órgãos? Resposta. Os órgãos são os instrumentos de manifestação das faculdades da alma. Essa manifestação se encontra subordinada ao desenvolvimento e ao grau de perfeição desses mesmos órgãos, assim como a excelência de um trabalho está subordinada à qualidade da ferramenta. Então, vamos analisar. O doutor, ele estava além do peso, ele preparou o seu corpo para manifestar o tributo que ele trazia no espírito, que são essas manifestações do exercício, né, do atletismo, né? 370, para a gente poder concluir. Pode-se deduzir da influência dos órgãos uma relação entre o desenvolvimento de órgãos cerebrais e das faculdades morais e intelectuais? Resposta. Não confundais o efeito com a causa. O espírito tem sempre as faculdades que lhe são próprias. Ora, não são os órgãos que dão as faculdades, mas sim as faculdades que impulsionam o desenvolvimento dos órgãos, né? 370A para complementar. Sendo assim, a pergunta, a diversidade de aptidões do homem está ligada unicamente ao estado do espírito? A resposta. Unicamente não é o termo exato. O princípio das aptidões está nas qualidades do espírito, que pode ser mais ou menos adiantado, mas é preciso levar em consideração a influência da matéria que obstrui com maior ou menor intensidade o exercício de suas faculdades. Ou seja, para que o espírito atue, a matéria tem que estar compatível, né? Exato. É bem legal. Então, mas ao mesmo tempo não é a matéria que faz o atleta. É o espírito dele, né? Ele é atleta no espírito. Aí, se ele tiver um corpo adequado, ele soma essas possibilidades. Por isso, muito treino, né? Muito treino para a matéria chegar. Essas provas de longa duração, 70% é a cabeça. É mente, né? É o espírito atuando. 70%. O corpo tem que estar treinado. Mas se você não tiver a mente estruturada para fazer aquilo, você não termina. Entendeu? É muito comum você ver a garotada
sai na natação violento, sai no ciclismo violento e na corrida anda igual um gatinho, entendeu? Quer dizer, senta no meio-fio. Então tem que ser impulsionado para poder fazer o equilíbrio de corpo, senão você realmente não consegue terminar pelo tempo de duração da prova. Uhum. Eu posso dar uma parte, assim, na minha análise filosófica e espiritualista? Você já leu todas as perguntas? Terminou? Terminou. São essas. Uhum. Eu fiquei analisando que aquele menininho de 8 anos que te instigou sobre o seu excesso de peso na época, ele somente acendeu a chavezinha que precisava ser virada aí para que o senhor retornasse aquilo que o senhor havia se comprometido a fazer nessa existência, a ser nessa existência. Tá? A ser essa referência, então, né? Isso, então foi somente o mecanismo, ele utilizou-se de uma postura que acionou no seu mental, ativando, lógico, a natureza espiritual, porque as memórias, os compromissos estão tudo no espírito, né? Então fez com que tivesse essa mudança de postura no seu viver e as adaptações foram vindo conforme as suas necessidades compromissadas já com a espiritualidade para atuar no aqui e agora. Isso é uma análise minha, tá? Não, é perfeito, é fato, né? A sua leitura com clareza. Louis Pasteur já dizia, quando eu vejo uma criança, 2 sentimentos me ocorrem, idade pelo que ela é e respeito pelo que ela pode vir a ser. A criança, ela te ensina muito mais do que você pode imaginar. É um poço de sabedoria, né? Sim, a gente sabe também que a criança, na reencarnação, ela pode ter tenra idade, muito pequena, né? 4 anos, 3, 4, 5 anos. Porém, pode habitar ali já naquele corpo, começar a manifestar um espírito de muita sabedoria, de muito conhecimento. Porque nós trazemos inserido em nós as resoluções das experiências que passamos. Então, esse nosso arquivo atávico, as resoluções. Provavelmente você já foi um atleta lá na Grécia, lá, né? Já correndo aquelas pistas em Olímpia, né? Naquele processo lá. Então, você tem isso no seu espírito, você já tem esses elementos na alma. Aqui você teve oportunidade de manifestar e, acima de tudo, você não foi um atleta desde criança, mas a mensagem que você deixa já na vida madura começar a ser atleta, é exatamente isso, é a superação, é você crescer independente da idade, de você acreditar que é capaz. Então, é essa fé, acreditar em você mesmo, você tem que acreditar em você. E outro, agradecer a Deus por bons professores, os mestres que foram aparecendo no seu caminho, né? O professor de educação física, o outro que veio para te ensinar a nadar e te fazer a superação da água, não é? Exato. A bike virou sua namorada. A bike virou tua companheira eterna. Você entendeu? É verdade. E talvez lá no tempo das Olimpíadas, lá na Grécia, no tempo da cidade de Olímpia que você corria, você sonhava numa bike, sabe? Só que em 1500 e bolinha, Leonardo da Vinci desenhou a bike, sabe? Mas ela só foi construída aqui, ó, século 19 para 20. Então a bike só veio depois. Então você, quando viu a bike, se apaixonou. Se apaixonou pela bike. Ela, minha companheira para sempre. Claro, a gente não diz, é uma paixão. E o nosso coração cabe muitas paixões, muitos amores, desde que saudáveis, vão fazer vão construir dentro da gente um ser melhor, né? E eu hoje tiro o chapéu para você, faço reverência, porque você é exemplo para muita gente, para mim, para muita gente, né? Então é algo. Lá, o Rony está aqui dizendo, para mim também. O Rony está aqui, ó, para nós, né? Nos bastidores dizendo para mim também. Para mim também. Então
Hoje eu agradeço que você ter aceito o nosso convite de estar aqui, porque é muito isso. Obrigado. Eu vejo em você uma referência de saúde e bem-estar. Claro, a vida não é fácil para ninguém. Nós temos os percalços, nós temos, né, as nossas dificuldades na matéria para vencer, mas a Vitória acompanhou a sua trajetória, né? Superação e vitória, né? Muito legal. A participação é tudo, né? Se houver condição da gente competir, a gente compete. Agora, participar é fundamental. Eu acho que... E o olhar da medicina hoje, né? E estar preparando o corpo dos atletas, preparando o corpo dos não atletas para a atividade física. A atividade física é fundamental. Não é fundamental para ter um corpo saudável. Então, não dá para ficar parado, não dá mesmo. E em tempos de pandemia, o que você orienta para as pessoas praticarem? Pelo menos 20 minutos, assim, o que você diz? A Sociedade de Medicina do Esporte Mundial, ela diz, de cardiologia, ela diz que você tem que fazer 60 minutos de exercício por dia, 5 dias na semana. Então, na realidade, você pode fazer 30 minutos, 10 minutos de manhã, 10 minutos de tarde, 10 minutos de noite. Você tem que se mexer. Então, tem uma escada para subir, você sobe a escada, é um andar, são 2 andares, você vai fazer aquilo ali. Para descer, você desce de elevador, mas para subir, você vai... Você está entendendo? Então, na realidade, você tem que se exercitar. Se você puder fazer os 30 minutos por dia, entendeu? Está ótimo. Você vai 15 minutos para frente e vem 15 minutos para trás. Você tem que se mexer. Se você não prestar atenção, o fato de você, por exemplo, abaixar o vidro do carro com a mão é uma coisa, mas hoje é elétrico. É com um botãozinho, é só com o dedinho. Então, a gente perdia 3.000 calorias por ano só de levantar e abaixar o vidro do carro. Hoje é com o dedinho, você não perde nada praticamente, né? Então, você tem que se mexer, né? Eu falo... Você arrumar alguma coisa em casa e tudo mais, isso é apenas uma atividade. O exercício é quando você estipula o tempo que você vai fazer. Eu falo para os meus pacientes, sobe uma escada, pelo menos um andar do seu prédio, depois você aperta o botão e continua indo para o 13º. Eu falo, doutor, eu não consigo subir nem um andar. Aí eu falo assim, olha, vamos fazer o seguinte, para subir 1 e descer 2, todo mundo consegue. Então vamos lá, se não consegue subir 1, começa descendo 2, desce 2. Quando você vai descer, para 2 antes, aí desça a escada. Se você fizer isso 5 dias, daí depois de 5 dias você já está subindo 1 fácil. Então, você, para correr 42 quilômetros, você tem que andar 100 metros. Começar. Tem que andar 100 metros. Tem que começar. Né? Você tem que começar. Tem que começar. Né? E começa ontem, não começa hoje não, começa ontem. Entendeu? Sabe, gente, eu tenho tido assim, muita perseverança. Porque eu fiquei quase 3 meses sem caminhar. Foi horrível, porque meu corpo pedia. Só que aí os filhos, marido, tudo falando na sua cabeça, tal. Chegou a 2 meses atrás, um mês atrás, foi no mês de maio. Eu peguei e falei assim, eu vou levantar às 5h30 da manhã, vou me programar e vou caminhar, não tem ninguém na rua. Só que, graças a Deus, a nossa artesã Clarice, ela é minha companheira de caminhar. Nós vamos juntas, né? Então, uma incentiva a outra. Quando terça e sexta são os dias que nós vamos mais cedo, porque a gente tem compromisso, né? Então, mas olha, quando não dá, quando infelizmente falha, o corpo pede. O corpo pede, né? É isso mesmo. Você sabe então, que precisa desse hábito. Eu gosto de dançar. Marido também. Então, nós fizemos muita aula de dança, dançamos. Hoje a gente escuta uma música em casa, a gente fica lá e vamos dançando, a gente fica dançando o tempo todo, porque a gente gosta. Então, é bom. É verdade. Tem que se mexer. Exatamente, tem que se mexer. Claudinha, temos mais alguma pergunta? Claudinha, para o Dr. Paulo?
Olha, o que nós temos aqui agora são os agradecimentos dos ouvintes. Eles estão agradecendo pelo programa, pelos esclarecimentos que o Dr. Paulo trouxe para a gente. E é isso, né? Eu também agradeço aos nossos ouvintes, agradeço à nossa equipe e ao Dr. Paulo. Obrigado. Nossa, também acho. Conhecimento muito bom. Estamos por poucos minutos para encerrar nosso programa. Paulo Fernando, meu querido amigo, venha outra vez para a gente, outra oportunidade de estar com a gente. Aqui a gente faz uma sala de visita, assim, com os nossos convidados. É muito gostoso. A gente quer você outra vez, pode ser? Claro, com todo prazer. Muito gostoso mesmo. Então, agradecendo, vamos fazer os nossos encerramentos, nossa finalização, o agradecimento. Depois eu faço um relaxamento para a gente finalizar, todo mundo tranquilo. Vamos lá. Claudinha, sua última palavra, seu tchau do programa. Até a próxima semana, um ótimo final de semana para todo mundo e que possamos estar aqui mais uma vez na próxima sexta. Gratidão. Gratidão, Claudinha. Beijo, bom fim de semana. Rony. Gratidão pelo programa. Muito prazer, Paulo, em te conhecer, Dr. Paulo. Paulo só. Grande amigo. Maravilha conhecer um pouco sobre esporte, né? E junto com a medicina. Parabéns. Muito legal mesmo. Obrigado a você. Sônia, suas considerações finais, depois o Dr. Paulo, depois eu fecho. Sônia? Muito agradecida pelo dia de hoje, pelo programa de hoje. Eu não sei aí, mas aqui o sol começou a brilhar. Então, eu estou mais feliz do que eu estava. O sol aquece, o sol anima, o sol energiza. Bem, muito obrigada. É um prazer imenso tê-los em minha vida. Participar dessa equipe é maravilhoso. Os ouvintes, muito obrigado pela participação, pela transmissão de carinho, o Júnior, com todo o empenho que ele teve em entrar ao vivo conosco, muito obrigada mesmo, e um prazer em conhecê-lo, Dr. Paulo. Não faltará a oportunidade de estarmos frente a frente. Claro que sim. Não é mesmo? Paulo, muito querido, obrigada. Suas considerações finais. Obrigado pela oportunidade, né? Primeira vez que isso se apresenta assim, de forma visual. A gente já teve a oportunidade de falar muita coisa por escrito, através de jornal, através de revista, mas de forma presencial é a primeira vez e foi muito válido. O que a gente puder, em cada 100, modificar 2, já é uma vantagem enorme, né? De repente vira 3, de repente vira 4. Né? Então, isso aí é uma situação muito prazerosa. E toda vez que a gente leva esse tipo de informação para alguém, a gente está cada vez sedimentando mais isso dentro da gente. Olha, gratidão eterna pelas suas palavras, seu conhecimento, sua experiência, por você ter aceito o nosso convite de estar aqui. Você sabe que quando Sônia citou agora, ela está do outro lado da cidade, é bem longe. E lá já está chegando o sol. Aqui nós temos uma neblina, ainda está bastante frio. Hoje nós estamos aqui mais ou menos com 15 graus, 14, 15 graus. Mas aqui dentro do estúdio é tão aconchegante, sabe? Apesar da gente estar hoje aqui dentro, é muito gostoso. A alegria permeou toda essa sala de bate-papo gostosa aqui com a gente. Então, Sônia, o sol vai chegar aqui já, mas aqui está muito aconchegante, muito gostoso, de muita alegria. Você trouxe também essa alegria, essa possibilidade de estarmos juntos, e alguns amigos, alguns colegas estavam aqui com a gente. Então, agradeço a todos os ouvintes, a todos que estiveram com a gente, muitas perguntas. Algumas podem ter ficado até sem responder, porque nós tivemos algumas dificuldades com a internet, porém, olha, continuamos a conversar, você pode estar aqui com a gente mais uma vez. Agradeço a
toda essa equipe maravilhosa que preparou esse programa com muito carinho pra gente. Agradeço ao Júnior, o triatleta que esteve com a gente, né? Se dispôs, ele está em horário de trabalho, mas se dispôs a estar com a gente e queria muito te conhecer, queria muito conversar com você. Acredito que ele está muito feliz com ele não pode se despedir, mas muito feliz, tenho certeza, e gratidão a você. Vamos agora nos preparar só para encerrar a equipe, dar um fechamento, uma musiquinha para um fechamento só para a gente e só para doar um pouco dessa alegria que está dentro de nós. Mais um programa que acontece para nossa vida, nosso conhecimento se eternizando, né? Reinando uma amizade, um compromisso maior de amor, né? De amor fraterno, isso que é importante. Então vamos agora nos colocarmos numa posição mais confortável, mais relaxado. Missão cumprida, mas falta só um pouquinho. Inspire. Inspire e eleve a sua mente na imensidão criada por Deus. Expire e coloque o seu corpo mais tranquilo. Esta bênção que é o seu templo, que habita o seu espírito. Inspire e a sua mente agora em reverência ao Pai de sabedoria e uma mãe de amorosidade, uma mãe de amor celeste divino. E dentro do coração a nossa alegria de sermos filhos de um Pai Criador. Expire e agora dentro do seu coração emane a todos no planeta Terra, todos os seres vivos como uma só família, como irmãos que somos. Inspire e a sua mente em gratidão e a sua mente pacificada e o seu coração numa felicidade profunda de estarmos juntos. Expire e que todas as bênçãos possam fluir do seu coração a todos que nesse momento necessitam, fortalecendo agora todas as pessoas que estejam na liderança para o bem-estar das crianças, para o bem-estar das grávidas, para o bem-estar das mulheres, o bem-estar dos idosos, a todos aqueles que têm a força de liderança pelos enfermos, por todos os necessitados, para o corpo físico, para a mente, para que a alma possa, num só coração, agradecer a Deus a nossa existência, aqui e agora. Bom final de semana a todos, um bom dia, um lindo dia ainda de hoje, e que possamos estar juntos na próxima sexta-feira, às 10 horas. Gratidão, equipe, gratidão a todos os ouvintes, gratidão a todos vocês, estão no meu coração. Graças a Deus. O programa Saúde e Bem-Estar termina agora e convida você para um novo encontro. Sexta-feira, às 10 horas da manhã,